Glória a Jesus. Ainda de pé, meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24, a partir do verso 1. Livro de Levíticos, capítulo 24, a partir do verso 1. Aleluia. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até amanhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2 dízimas de 1 efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E o último versículo 9. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez viemos aqui diante da Tua presença, rogar a Ti, ó Deus, que o Senhor agora controle os nossos pensamentos e os nossos corações. Ó Deus querido, queremos ouvir apenas a Tua voz e não a voz do homem. Queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã, para a edificação da nossa vida. Portanto, meu Senhor, toma agora esta parte do culto em Tuas mãos. Sê comigo, ó Deus, com a minha boca. Sou mero mensageiro Teu, apenas, ó Deus, um porta-voz da Tua parte, para transmitir aquilo que o Senhor tem para trazer para o Teu povo. Portanto, ó Deus, agora, em nome de Jesus, dá-me da Tua graça, dá-me, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, para que eu fale exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Pai amado, ajuda-me nesta hora, pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Podemos sentar, queridos? Muita gente não dá, digamos assim, o devido valor àquilo que está registrado no Antigo Testamento, porque usam aquele jargão dizendo: estamos no período da graça, só o Novo Testamento que importa. E eu já vi muitos comentários nesse sentido, de pessoas bem intencionadas até, porém desprezam o que o Antigo Testamento nos traz, e principalmente em relação à lei do Senhor. Mas nós vemos algumas orientações no Novo Testamento, como em Gálatas, por exemplo, capítulo 3, verso 24, que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. Eu já até preguei sobre isso aqui. A lei nos trouxe pela mão até Cristo, foi a nossa ama seca, para nos conduzir a Cristo, para pela fé fôssemos justificados. Também lemos em Hebreus, no livro que nós estamos começando a estudar, começou a partir de hoje, em Hebreus capítulo 10, verso 1, nós lemos assim:
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, o texto começa assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Então, a lei é uma sombra das coisas que acontecem e acontecerão conosco. Na lei nós encontramos todas as referências para a pessoa de Jesus. Então, irmãos, esse texto de Levíticos, que nós acabamos de ler agora, é um texto rico em simbolismo para nós, e rico também em uma mensagem muito importante para todos nós, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, o texto de Levítico 24 nos traz algumas lições importantes. Deus fala ao povo através da boca de Moisés, dando-lhe uma ordem que deveria ser perpetuada para todas as gerações futuras, a saber, que ordem é essa e do que ela é constituída. Nós vemos logo no início do texto que nós acabamos de ler: tragam azeite puro para as lâmpadas. É a primeira ordem que Deus dá para Moisés. Moisés, você vai lá no povo e fala assim para eles: essa é minha ordem para o povo. Então, o texto lá no verso 2 diz assim: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Só nesse texto aí que poderia ficar o dia inteiro, só nesse versículo 2. Mas vou ser bem sucinto aqui. Aqui Deus enfatiza bem e com detalhes qual deve ser o agente de combustão das lâmpadas. Interessante que ele começa dizendo assim: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira. Se é azeite, só pode ser de oliveira. E por que Deus fala com tanta ênfase, especificando esse tipo de material? Por que Deus fala assim, ó, tem que ser azeite de oliveira? Por uma razão muito simples, irmãos. Nós temos tendências, tá? A nossa tendência é de fazer e trazer coisas para Deus que Ele não pediu. Pare para pensar nisso. Se Deus deixasse à vontade para o povo, ia aparecer óleo de granola, óleo de soja, óleo de milho, tá? E se não aparecesse ninguém ali com um balde de piche, de petróleo, aquela coisa que aflorava no deserto em grande quantidade. Aí Deus fala assim: eu quero azeite, e eu quero azeite puro e batido. E aí tem outro detalhe. Por que azeite puro e batido? Porque existem dois tipos de extração de azeite. Você tem um azeite batido, e chama-se puro e batido, porque como é que funcionava? As azeitonas eram escolhidas a dedo, já começa por aí. O fruto era escolhido a dedo. Tirava-se os raminhos. E depois isso ia para um lagar, ou então para um pilão. Tá? Vai para o pilão, amassa lá no pilão, tá? Ou, mais costumeiramente, isso ia para um lagar onde as pessoas pisavam, até amassar todo aquele fruto. Dali, aquilo ia para cestos coletores. Levava-se até cestos coletores, enormes cestos, e deixavam o produto dessa azeitona amassada ser escoado naturalmente. Olha que coisa tremenda. Então ele era amassado, tudo isso tem a ver com a gente, ó, era pisado, amassado, triturado, né? Algumas vezes batido no pilão, mas depois era colocado em um local, em cestos coletores, e aquilo ficava drenando naturalmente, e ali saía o azeite puro. Esse é o azeite, é o primeiro azeite.
existe também a azeitona amassada. Então eles pegavam o que sobrava, né, o que tinha dali, depois de ter drenado todo aquele azeite, aquilo era levado para um outro local, tá, onde era triturado mais ainda, e ali saía um segundo azeite, que a qualidade não era tão boa assim, tinha outros destinos, mas esse primeiro azeite era o azeite de unção, era o azeite de cura, era o azeite de alimentação, e era o azeite usado na lâmpada. Por isso que o Senhor fala assim: eu quero o azeite batido e puro, o primeiro azeite. Temos que prestar atenção nesses detalhes, irmãos. Então, quando o Senhor especifica qual o tipo de material que vai trazer combustão àquelas lâmpadas, Ele está dizendo: eu quero azeite puro e batido, para que ninguém aparecesse com outro material, porque o Senhor conhece a nossa natureza, Ele sabe como nós somos. Costumamos trazer para Deus coisas que Ele não pediu, ou fazer coisas para Ele que Ele não mandou fazer. E nós lemos isso, irmãos. Nós lemos isso em Salmos 40, versículo 6. Nós lemos um bom exemplo disso. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. E lá também em Oséias capítulo 6, verso 6, nós lemos também o seguinte: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Tá? Um outro exemplo que eu até já falei aqui é o exemplo de Saul. Saul trouxe para o arraial aquilo que Deus não pediu. Ele achou que estava fazendo uma boa coisa e estava fazendo a coisa mais errada. Quando Saul vai para o arraial, quando Deus manda ele exterminar os amalequitas, riscar eles da face da terra, e Saul separa aquilo que ele julgava o melhor. Olha que coisa interessante. Ele leva o melhor do gado e leva algumas pessoas também, incluindo o próprio rei. Então para pensar nisso. Quando o Senhor chega para Moisés e dá ordem para ele assim, ó, ordena ao povo que me traga azeite puro e batido, Deus está especificando exatamente o que Ele quer. Eu quero que seja desta maneira. E é por esta razão, meus irmãos, que nós devemos perguntar para Deus todas as vezes o que Ele quer que nós façamos, qual é a vontade dEle. Nós temos aqui um exemplo em relação a essa sala, né? Nós tentamos algumas vezes anteriormente e não fomos bem sucedidos, porque aquele não era o momento de Deus. Mas quando Deus falou, preste atenção nisso, houve um dia específico em que Deus falou: é agora vocês façam isso. E quando nós obedecemos a Deus, não tivemos trabalho nenhum, irmãos. Como eu disse, foram 2 telefonemas. E isso precisa entrar no nosso coração, porque nós temos tendências, e é uma tendência maligna, de fazermos coisas para Deus ou trazermos algo para Ele em que em nenhum momento Ele nos pediu para fazer isso. E é por isso que Deus agiu dessa maneira. Mas o texto fala mais, né? O texto diz assim: que tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Quando o Senhor instituiu o tabernáculo, e mandou construir todos aqueles utensílios, o próprio tabernáculo em si, Ele fez uma coisa interessante. Ele deu determinações de como deveria ser ministrado o culto, como ele deveria ser praticado, como o sacerdote deveria agir ali no tabernáculo. E aí, em relação às lâmpadas, quando o Senhor fala: eu quero esse material, ele tem que ser puro, e ele tem que ser desta maneira. Não pode ser o segundo azeite. Eu quero o meu primeiro azeite. É esse azeite que eu quero. Então você fala para o povo de Israel providenciar este azeite. E eu quero mais. Essas lâmpadas que vão ficar no castiçal,
essas lâmpadas têm de arder continuamente, ou seja, elas não podem se apagar. Daí nós tiramos uma grande lição para nós, irmãos. A ordem, o texto começa assim: ordena ao povo de Israel. É uma ordem que nós recebemos de como é que nós devemos administrar a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, o azeite tem que ser o primeiro azeite, não pode ser o segundo, e muitos de nós fazemos isso, ok? Então pensemos nisso, mas também pensemos que essas lâmpadas precisam arder o tempo todo. E há uma simbologia aqui tremenda, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que vocês vão ter um entendimento. A nossa responsabilidade é que não deixemos as nossas lâmpadas se apagarem. Lembrem-se da parábola das 10 virgens. Pastor Ala falou sobre ela aqui no domingo passado. É uma parábola por demais conhecida. As lâmpadas das nécias se apagaram, porque elas não estavam com azeite. Falamos nisso diuturnamente, nos púlpitos pregamos, e por se pregar tanto sobre isso, a pessoa acaba se acostumando e se esquecendo do valor e da importância que nós temos. Nossa responsabilidade, é nossa responsabilidade, não de Deus, manter as nossas lâmpadas acesas, irmãos. A hora é esta, não dá mais para titubearmos, né? Largarmos de mão, darmos pouca importância. A ordem de Deus é: mantenha as lâmpadas acesas continuamente. Então, como é que funcionava? O sacerdote, no caso Arão, de manhã e no final do dia, ele tinha que abastecer essas lâmpadas. Olha que coisa tremenda. De manhã e no finalzinho do dia, de tardezinha, Arão tinha que ir lá e alimentar as lâmpadas para que elas não se apagassem. Prestem atenção no cuidado, no zelo que o sacerdote tinha com aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Tome cuidado com a sua lâmpada. É minha responsabilidade e de vocês também. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Então nós vemos aqui que a primeira lição que aprendemos é que Deus não pediu, Ele fez questão de declinar e falar exatamente qual é o material que Ele queria para essa combustão, tá? Como também disse que as nossas lâmpadas devem ficar acesas continuamente. Uma curiosidade sobre o candelabro, que eu gostaria de falar com vocês aqui, que é importante, já falei isso uma vez, mas vou repetir, é que ele era feito de ouro puro, era uma peça única, ele não tinha emenda, ok? Possuía uma haste central e 3 hastes de cada lado, então eram 7 hastes. Quando falamos do candelabro, ele aponta para determinadas... É uma tipologia, então ele aponta para o Espírito Santo, aponta para a pessoa de Jesus também, mas aqui neste caso, tá, ele está apontando para a igreja, irmãos, a igreja. Então, quando o Senhor se refere ao candelabro, tá, ele está apontando para a igreja. E parem para pensar numa coisa: as lâmpadas, quando elas eram dispostas, quando o sacerdote ia alimentar essas lâmpadas, ele tinha que arrumá-las de uma forma, e o próprio candelabro forçava isso, que o foco da luz, a luz, ela não se difundia, ou seja, cada lâmpada fazia o seu próprio brilho e apontava para onde queria. A disposição do castiçal, ele provocava com que cada lâmpada, das 3 hastes de cada lado, apontasse para a haste central, provocando um foco único. Olha que coisa impressionante. Então aqui nós temos a igreja olhando numa mesma direção, as lâmpadas, todas elas apontando para a mesma direção. O castiçal fazia assim, então você não tinha uma luz difusa, mas era como se fosse o foco de uma lanterna. Impressionante isso, mas era exatamente como o castiçal se comportava. Então a gente tem uma outra lição importante aqui, que o Senhor Jesus nos mostra, né? Que
que o foco da igreja é Cristo, o nosso foco é Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, nós lemos assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Outra coisa importante, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Por isso, meus amados, a nossa lâmpada não pode se apagar por displicência, porque o que foi que aconteceu com as virgens nécias? Foram displicentes, elas não se preocuparam, deixaram a vida acontecer, e quando o noivo chegou, elas não tinham mais azeite suficiente para poder fazer com que suas lâmpadas brilhassem. E a palavra de Deus nos diz que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça. É Jesus falando. A ordem é essa. Quando Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, ordena ao povo que traga azeite puro e batido, e que as lâmpadas permaneçam acesas continuamente, não devem se apagar. Meus irmãos, é uma ordem, não é uma ideia. Deus não está dando ideia para nós, Ele está nos ordenando. Isso é responsabilidade. O zelo que o sacerdote tinha, que de manhã ele tinha que abastecer aquelas lâmpadas, mas que à tarde ele teria que voltar e fazer a mesma coisa. Falei para vocês o texto que corrobora, que dá base à aplicação de que o castiçal está sendo, também aponta para a igreja. Está em Apocalipse capítulo 1, verso 20, que diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, foi a visão que João teve, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o castiçal também aponta para a igreja. As lâmpadas apontam para as nossas vidas, que estamos ligados aqui. A igreja é a nossa reunião. A igreja não são as paredes, como o pastor Alan sempre explica, mas a igreja é a nossa união aqui. Temos que ter responsabilidade, meus irmãos, com as nossas lâmpadas. E é por isso que Deus bateu forte nisso, especificando exatamente como esse culto deveria ser feito, como nós deveríamos tratar essa parte tão sagrada. Cuidado com o azeite, não é o segundo azeite que você tem que levar. Ah, mas acende do mesmo jeito. Não é o mesmo azeite que o Senhor está pedindo. Lembrem-se da insurreição de Datã e de Abirão, quando eles desafiaram Moisés, quando eles desafiaram a autoridade de Moisés, quando eles desafiaram o próprio Deus, dizendo: olha, nós também somos sacerdotes, nós somos levitas, somos sacerdotes também. Por que só Arão pode ministrar? Não, eu vou vir aqui com o meu incensário e vou ministrar também. E aí o que Moisés fala? Muito bem, então vamos ver quem foi que Deus escolheu. Vamos deixar Deus resolver esse negócio. Os caras apareceram com o incensário deles no dia marcado. A Bíblia diz que veio um fogo da parte do Senhor e consumiu a eles todos eles. Todos eles morreram queimados, fulminados na presença de Deus. E a Bíblia diz por quê? Porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Amados,
temos que tomar cuidado com isso. O que Deus me mostra claramente é que a igreja perdeu esse cuidado, esse zelo de você procurar buscar fazer as coisas de acordo com como Deus nos ordena a fazer, da forma como Deus nos manda fazer. Então temos que prestar muita atenção nisso. Será que é isso mesmo? Tá? Eu tenho que trazer o meu azeite tem que ser o primeiro azeite tirado, porque existem dois modos para se extrair azeite, que é o azeite batido e o azeite e a azeitona amassada, que vem dessa primeira extração. Quer dizer, o bagaço, presta atenção, o segundo azeite, ele vem do bagaço retirado da primeira extração. Nós estamos dando para Deus, tá? Não as primícias, mas estamos entregando para Ele o nosso resto. Por isso que o azeite tem que ser batido. É a primeira extração. A segunda extração vem do bagaço. Então, queridos, esse texto está falando poderosamente para nós nesta manhã, dizendo assim: cuidado com o culto que você está prestando para Deus. Em primeiro lugar tem que ser azeite, não é granola, não é óleo de milho, não é isso que você tem que trazer, você tem que trazer azeite, e o azeite tem que ser o primeiro azeite. É a ordem, meus irmãos, é o que Deus está mandando fazer. Outra, tome cuidado com as lâmpadas de vocês. Tem lâmpada que está quase que apagando, meus irmãos, e a pessoa não está percebendo isso. Está se preocupando com tudo nesta vida, mas está se esquecendo do principal, e o noivo está chegando. O noivo está chegando, e o camarada não vai ter lâmpada na hora. Para finalizar, queridos, nós somos parte de um mesmo corpo. O texto que nós lemos em Levítico diz assim, a partir do verso 5: também tomarás da flor de farinha, e dela cozerá 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de um éfa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel. Prestem atenção nos detalhes, eu vou explicar cada um deles aqui. É impressionante, irmãos, impressionante. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estar tudo perpétuo. Olha que o texto já começa dizendo o seguinte: Moisés, fala para Arão, como é que era o tabernáculo? O tabernáculo, você tinha o altar de bronze, depois você tinha uma pia, tá, logo na frente do altar, isso no pátio, na área externa do tabernáculo, onde o sacerdote se lavava ali. Aí ele entrava dentro de um local que era chamado Santo dos Santos. Nesse local, quais eram os móveis que tinham ali? Do lado esquerdo, você tinha um castiçal de ouro com as lâmpadas acesas. Do lado direito, você tinha a mesa com os pães da proposição. 12 pães, cada pão significando, apontando para uma tribo de Israel. Na frente do véu, do lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e onde o sacerdote podia entrar somente uma vez por ano, então bem na frente do véu estava o incensário, tá? Onde ele queimava incenso. Então, os móveis que compunham o ambiente do lugar santo eram o castiçal de ouro, a mesa da proposição, logo em frente, com os pães da proposição, e à frente do véu para o lugar santíssimo era o incensário, onde o sacerdote tinha que queimar incenso. Em um mesmo ambiente, 3 referências à igreja. Você tinha o castiçal, simbolizando a igreja. Você tem os pães da proposição em cima de uma mesa. Então vamos falar dos pães. 12 pães.
Esses pães eram colocados sobre a mesa em 2 fileiras de 6. Aí pergunta, eu sou muito perguntador, Deus, por que não 4 de 3? Ou 6 de 2? Por que tem que ser 2 fileiras de 6? Uma razão muito simples. A palavra de Deus nos fala, nos mostra que nós somos um exército. Nós somos o povo de guerra. Nós não estamos aqui a lazer, nós estamos em guerra contra as forças das trevas. Qualquer estrategista sabe que para ele ganhar o terreno, manter o seu domínio sobre o seu terreno, eu já falei isso aqui também, ele precisa ter uma linha muito bem consolidada. Quanto maior esta linha, maior é o controle dele naquele terreno. Então preste atenção, tá? Como é que funciona isso? Então vou só para explicar para vocês. Coluna é um atrás do outro. Fileira, que é o que ele manda aqui, coloque 2 fileiras de pães. Fileira é você estar ombro a ombro com o seu irmão aqui do seu lado. Aí você forma uma linha de retenção. 2 linhas, porque a primeira linha é a linha do combate, é a linha que está de frente, é a linha onde muitos caem, porque você está de frente para o inimigo. Mas a linha de trás, que está logo atrás de você, é a linha da resistência. É a linha que vai segurar, é a fileira que vai estar ali atrás de você, te mantendo de pé. Deus fala para Moisés, fala para Arão, Moisés, para ele botar os pães em 6 fileiras, em uma fila de 6, em duas linhas, duas fileiras, de 6 pães. Simbolizando o que? A nação estava ali, em terra estranha, estava peregrina, teria que enfrentar seus inimigos. Então aquelas tribos estavam em formação de combate, irmãos. Estavam em formação de combate. Quando Deus faz qualquer coisa, queridos, quando Ele nos mostra alguma coisa, Ele não faz por um acaso. Aquela linha formada ali é para dizer, esse terreno vocês têm que dominar. Vocês têm que resistir o inimigo. E o que está atrás de você tem que te segurar em oração. Tem que cuidar de você. Você está na frente, mas a linha que está atrás de você está orando por você, está te segurando. Você sabe que tem alguém atrás te sustentando. Esta é a mensagem. E por que na mesa? Porque a mesa é o local de comunhão, queridos. A família, quando ela se reúne em volta da mesa. Está falando do que, queridos? Novamente da igreja. Está falando de nós. Onde cada um de nós tem que estar orando um pelos outros. Onde devemos estar ministrando uns aos outros, exortando um ao outro, encorajando o nosso irmão. E onde nós fazemos isso? No nosso lugar de comunhão. É aqui, queridos. Continuando. Jesus afirma que somos parte do seu corpo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que foi partido por nós. Lá em Romanos 12:5 diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós aprendemos aqui que os pães estão dispostos na mesa. E detalhe, olha como é que ele manda fazer o pão. Pararam para pensar? Olha lá, cada pão tem que ter 2 dízimas de um éfa, ou seja, cada pão tinha a mesma forma e o mesmo peso, não tinha um pão maior do que o outro, todos os pães eram iguaizinhos, eram feitos da mesma substância, do mesmo produto, tinham o mesmo tamanho e forma, nenhum pão era maior do que o outro. E o que o Senhor quer nos mostrar aqui? Exatamente isso, que nós não somos maiores uns do que os outros, como o texto sagrado diz aqui em Romanos 12, né? Que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então os pães, em Gálatas 3:28 diz assim: nisto não há judeu
nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos a mesma coisa, um é igual ao outro. Somos diferentes nos dons que Deus nos deu para ministrarmos ao corpo, mas somos iguais, irmãos. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Aprendemos também que eles estavam dispostos em 2 fileiras de 6 pães, como eu falei agora há pouco, tá? Que mostra exatamente que nós temos que ter o controle da situação. A igreja, ela não foi formada por Jesus Cristo, queridos. Ela não foi formada por Jesus para se acovardar diante das situações do mundo, nem para ter medo das coisas que estão acontecendo. A igreja foi criada pelo Senhor Jesus para dominar a situação, para implantar o reino dele, com uma proposta. A nossa proposta é de trazer às pessoas uma solução que hoje elas não têm. Elas não sabem para onde olhar, ainda mais agora. Vocês ficaram sabendo da notícia da Índia? A Índia disparou um míssil, que alguns dizem que não estava naquele momento com ogiva nuclear, mas era um míssil balístico para o Paquistão por engano. Deu um curto lá no sistema deles e o míssil saiu. Vocês pararam para pensar o mundo que nós estamos vivendo? As pessoas estão com medo, estão desesperadas, elas não sabem mais o que fazer, e nós temos a resposta, a solução está conosco, e é isso que o texto está dizendo. Não podemos nos acovardar, temos que manter essa linha e avançar cada vez mais, porque a Bíblia diz que a porta do inferno é que não prevalece contra nós, e porta não anda, meus irmãos, porta não anda. O texto sagrado diz também: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Está em 2 Timóteo 2,4. Não estamos aqui de lazer. Os pães dispostos desta forma mostram exatamente isso. Não estamos aqui para passear, meus irmãos. Nós estamos aqui para guerrear. E o nosso inimigo, em nenhum momento, ele está de lazer conosco, não. Ele quer nos matar. Então prestemos atenção no que o Senhor está mandando. Moisés, ordena ao povo de Israel isso. Fale para eles isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é a regularidade, que está lá no versos 8 e 9. E diz assim: em cada dia de sábado, presta atenção, em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel e por aliança perpétua, para sempre. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas do Senhor, por estatuto perpétuo. Parem para pensar nisso. Regularidade, irmãos. Regularidade. Estar aos cultos, presente nas reuniões, participar das reuniões, é disso que o texto está dizendo. Regularidade na sua vida de devoção a Deus. Seja devoto a Deus não de boca, mas haja conforme como tal. Devoção é isso, meus irmãos. É fazer o que o Senhor está dizendo aqui. Fala para Moisés que toda semana ele tem que trocar o pão. Toda semana ele vai tirar aquele pão que está ali e vai botar outro pão fresquinho. Diz para Moisés que isso tem que ser feito regularmente. Não pode ser feito no dia que der, não.
regularmente. Regularidade. Vida cristã é regularidade. Vida cristã é constância. Vida cristã, meus irmãos, é isso. E infelizmente o que nós estamos vendo, tá, a igreja de uma forma geral perdendo esta visão de regularidade. Porque a ordem do Senhor é: troque os pães toda semana. Toda semana, Moisés, você tem que fazer isso. Manda Arão fazer isso. E ele diz para que este pão, o pão vivo, no nosso caso, o pão vivo do céu, seja de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo. Sabe quando é que esse lugar fica santo, queridos? Ele fica santo quando nós estamos aqui. É um lugar separado para culto, porque santo é separação. E quando estamos reunidos como igreja, estamos separando este lugar, este local, para culto a Deus. E fazemos isso com regularidade, porque estamos devotos a Deus. É o nosso devocional para Ele, é o nosso culto para Ele. E aqui ele diz para Moisés falar para Arão, diz para ele que isso tem que ser feito continuamente e com aliança perpétua. Não pode haver falhas, não pode haver faltas. Esse texto fala muito forte comigo na questão da minha responsabilidade com Deus. Gente, o culto, a forma como eles cultuavam a Deus nesse período, era uma forma onde toda a atenção deles, toda a atenção era voltada para o culto a Deus. Então, queridos, esse é o ponto. Nós não podemos fazer isso de qualquer jeito, entende? Não temos como fazer isso de outro jeito. O jeito é só esse. E por fim, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 46, nós lemos assim: e perseverando unânimes. Olhem como é que eles estavam perseverando, unânimes, de forma unânime, todos os dias do templo. Bom? Todos os dias do templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha a forma como eles se reuniam, olha a maneira como eles estavam. Eles perseveravam unânimes todos os dias, regularidade, juntos, como igreja, sem falhar, estavam ali. E outra coisa importantíssima que diz aqui no texto, o texto diz que eles faziam isso, comiam juntos, faziam isso juntos com alegria e singeleza de coração. Não era um fardo pesado, queridos, vir para o local de culto para adorar a Deus. Vocês pensem, podemos até achar que Arão achava aquele trabalho que ele tinha um fardo, e não era, ele não considerava assim. Era uma coisa que agradava a ele. Ele estava ministrando a Deus. Todas as vezes que ele vinha e arrumava as lâmpadas para elas ficarem da forma como deveriam, todas as vezes que ele vinha trazendo o azeite que o povo trazia. O povo trazia. Gente, é um culto participativo, onde todos estão envolvidos, onde todos trabalham para que aquele culto aconteça da forma correta, da forma como Deus quer, trazendo um azeite batido puro. É esse o ponto, queridos, que eu queria passar para os irmãos hoje. É o que Deus está nos mostrando. Vamos ser diferentes da maioria, obedecendo aquilo que Deus está nos mandando fazer. Amém. E para concluirmos, diz assim, o livro de Levítico é a perfeita sequência espiritual do livro de Êxodo. Êxodo fala de salvação, Levítico fala de santificação, Êxodo fala de libertação,
Mas Levítico fala de dedicação. Êxodo fala de redenção. Em Levítico fala de adoração. Em Êxodo, Deus vai em direção ao homem, mas em Levítico, o homem vai em direção a Deus. Depois da salvação efetuada por Deus no livro de Êxodo, o livro de Levíticos nos ensina que para o homem pecador, para que ele se aproxime de Deus e habite próximo a Ele, é necessário observar algumas regras. E as regras são essas, queridos. Vamos parar de trazer óleo de soja e vamos trazer o azeite puro batido. E não vamos trazer o segundo azeite, é o primeiro azeite. Vamos organizar nossas vidas, irmãos, para que eu possa estar de ombro com o Carlos, com a Claudinha, para que possamos formar a nossa fileira. A outra fileira que está atrás é a fileira que vai ficar segurando, sustentando em oração, acompanhando essa empreitada. Amém? Efésios capítulo 13, 4, verso 13 diz assim: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa caminhada, e é isso que nós vamos fazer, irmãos. Volto a repetir, Deus não nos trouxe para cá para gozarmos a vida. Não foi esse o objetivo dele. Isso está muito forte dentro do meu coração, brilhando cada dia mais. Cada dia mais eu estou ansioso para terminar essa parte que nós estamos aqui concluindo, para que possamos fazer de fato o que ele tem mostrado para nós aqui. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.